Então, irmão, nós vamos estar hoje dando a sequência e ao mesmo tempo fazendo a conclusão da epístola de Tiago. Nós vamos pegar do verso 12 até o verso 20. Diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto ou juramento. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para que não caiam em tentação. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos ou fraqueza, e orou com insistência para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte ou da condenação uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Amém. Então, meus irmãos, o que eu acho maravilhoso nesse último capítulo de Tiago, é os conselhos práticos para a vida e para a comunidade cristã que ele vai dar. Até o momento ele vem trazendo exortações, repreensões. Aliás, a carta de Tiago, desde o primeiro capítulo, é uma carta que fala muito da vida prática, da obra do crente. Tiago ele tem um objetivo muito forte, muito contundente, nessa carta, de mostrar que a conversão do crente é acompanhada por obras, que fé sem obra ela é morta, que embora a fé não salva, todavia a fé salvífica ela é acompanhada de obras. Ele até deixa claro, dizer que é impossível alguém ter fé e essa fé não se manifestar através de obras. Então, não necessariamente todo mundo que tem obra é porque tem fé. Não, tem muita gente que tem obra, mas não tem fé. Faz para agradar a religião, para agradar a liderança, faz para cumprir um propósito pessoal, um objetivo social ou político, ou mesmo religioso. Mas aqueles que creem realmente, nasceram de novo e têm o Espírito Santo, esses inevitavelmente têm obras, mesmo que muitas das suas obras, muitas vezes não seja vista, mesmo porque Jesus disse que tem muitas das nossas obras que precisam ser feitas em secreto, precisam ser feitas em oculto, para que apenas Deus veja e nós não venhamos tocar trombeta, ou nos exibir por aquilo que estamos fazendo. Contudo, ao mesmo tempo, muitas das nossas obras também são vistas, porque são inevitáveis fazê-las em oculto, ou quase impossível muitas vezes. E aqui agora, ele vai dar outros conselhos importantes nessa questão de vida prática da fé, e ele diz o seguinte do verso 12, que os irmãos não devem jurar, nem pelo céu e nem pela terra, nem tampouco fazer qualquer juramento ou voto, qualquer uma dessas coisas. Ele diz que não deve ser feito isso, juramentos, votos, quando você está num litígio, numa disputa, numa contenda, ou querendo esclarecer alguma coisa, ou seja lá, qualquer ou que seja o motivo, ele diz, não é para a gente jurar, não é para a gente fazer votos, porque essa coisa de voto do Antigo Testamento que os irmãos praticavam, aquele voto do nazireado, que não cortava o cabelo, não bebia vinho, e essas coisas todas. Então essa época toda ela passou, essa vida prática de votos e juramentos, sei lá, essa coisa toda, ela passou. Antigamente, no Antigo Testamento, os homens juravam para poder firmar um compromisso, uma palavra, e era permitido isso. Um juramento, ele resolvia qualquer litígio entre os cidadãos e entre as pessoas.
Só que na graça, o Senhor já vem proibir isso. E até Ele proíbe até com um juízo de maldição. No final do versículo ele fala isso. Ele diz que a palavra do crente, no verso 12, deve ser apenas sim, quando for sim, e não, quando for não. E é importante a gente ver também essa tradução, porque eu conheci amigos que ele tinha filhos, era todo mundo da igreja, e quando o pai dele, vi muitas vezes isso, né? A gente frequentava muito a casa um do outro, há muitos anos atrás, até já partiu para Cristo. E aí ele, quando o menino dizia, fulano, você fez isso, não sei o que, não papai, sim, como eu não fiz. Sim, como eu não fiz. Sim, da Bíblia. Quer dizer, mas não é isso que o texto está falando. Agora o irmão está duvidando de mim, eu dizer, sim, irmão. Ou não é isso que ele está falando. Que basta o sim. Quando for sim, quando eu disser não foi eu, não. Ou quando for eu, sim. Apenas isso, a palavra, ou seja, o crente convertido no meio daquela situação que estava vivendo, naquele contexto de perseguição, espalhado de um canto para o outro, até às vezes tendo até que morar na casa dos outros por causa da perseguição, está dizendo que a palavra, o crente tem que ter palavra. O crente tem que ser uma pessoa de palavra. Se você diz alguma coisa, pense antes de falar, pense antes de dizer, e quando você disser, cumpra. Aliás, isso já é uma regra desde também do Velho Testamento. Ele diz que não deve se precipitar na questão lá dos votos, né? Não se precipite em fazer votos, mas quando fizer, cumpra-os. Na questão, no tempo que isso acontecia. Aqui já no caso, como ele já está proibindo a prática de votos e juramentos, aqui ele diz que a nossa palavra basta ser um sim e não. Basta você dizer sim ou não, isso é o suficiente. Eu não posso jurar pelo céu, porque é o trono de Deus. Não posso jurar pela terra, porque é o lugar onde Deus, simbolicamente, coloca os seus pés. Eu não posso jurar nem mesmo pelo cabelo da minha cabeça, que embora aqui tudo caiu, aqui atrás ainda tem um pouco, mas eu tiro quase todo dia na máquina, mas porque eu não posso transformar um cabelo nem branco nem preto. Eu não posso jurar por nada, porque eu não tenho um poder sobre nada. Tem gente que jura pela mãe que morreu, pela alma do filho que não sei o quê. Então, pare com isso, irmão. Isso não é uma prática correta do cristão convertido, andar por aí jurando. Você só precisa ser uma pessoa de palavra. Quando você é uma pessoa de palavra, quando você fala algo, as pessoas sabem que você vai cumprir. As pessoas sabem que você vai fazer. Mas quando você não tem palavra, mesmo que você diga que vai fazer, as pessoas já dizem, não, isso aí só acredito quando eu ver. Só acredito quando ele fizer. Porque sabe que tu não tem palavra. É igual o político em véspera de eleição. E ele diz que para nós procedermos dessa forma, ok? Então, para Deus você não precisa jurar nada. Para Deus você não precisa fazer, Senhor, me dá isso que eu te dou aquilo. Entre os irmãos você não precisa jurar para ninguém, você não precisa fazer voto para ninguém, nada, pessoal. Basta você ter palavra, ok? Esse é um ponto importante e simples de entender. Posso ir para o verso 13, amém? Está alguém entre vós sofrendo, ou doente, né? Que ele manda fazer o quê? Orar. Está alguém entre vós, não, peraí, que eu estou, está alguém entre vós sofrendo, faça o quê? Oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Aqui como se estivesse, irmão, como se comportar em cada situação. Se eu estiver doente, Tiago, é proibido ir ao médico? Porque os mais radicais vão pegar aqui e dizer que é proibido ir ao médico, já que Tiago disse que bastava orar. Não é proibido ir ao médico. Se fosse proibido, ele teria dito. É proibido ir ao médico. Se você for ao médico, você vai estar demonstrando falta de confiança em Deus. Ele não está falando isso. Ele só está falando que se nós estivermos doentes ou sofrendo, vamos orar. E se nós estivermos contentes, vamos fazer o quê? Vamos louvar, vamos cantar louvores. Quando vocês estiverem sofrendo, angustiados, tristes, orem. Quando vocês estiverem contentes, se alegrem. Cante louvores. E o interessante, pessoal, que tem partes aqui que também influenciam a nossa questão, tanto a nossa questão espiritual no relacionamento com Deus, como na nossa questão psicológica. Está contente? Vai cantar, vai louvar, vai agradecer a Deus. Faça isso. Não deixe de fazer isso, é importante.
é importante para a tua comunhão com Deus, é importante para a tua alma, é importante para a tua mente, para o teu psicológico. Cante louvores. Você está sofrendo, está angustiado, está triste, embora cantar um louvor também é bom nessas horas, para tentar aliviar e alegrar o coração, mas ora. Está angustiado, eu estou angustiado, eu vou me desmantelar, estou angustiado, eu vou me matar, estou angustiado, eu vou não sei o quê. Não, meu irmão, está angustiado? Ora. Está alguém entre vós doente? Aqui, né? Eu tinha passado direto aqui, né? Está alguém entre vós doente? Faz o quê? Verso 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, que no caso lá era o dirigente da igreja, pastor, ancião, em alguns outros momentos eles chamam dessa forma. Chame os presbíteros e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Aos nossos amigos, não vou dizer irmãos, porque eu tenho poucos irmãos lá nesse meio, mas nossos amigos pentecostais, eles vão dizer o seguinte: vai lá comprar um olhinho. Quem já foi naquelas lojas de Bíblia, já viu aqueles olhinhos rançosos, com cheiro de peixe torrado, está com 60 dias, e eu já usei muito aquilo, leva para a igreja, passa na testa dos irmãos, o irmão passa uma semana vomitando com gastura, igual um menino novo, nascendo nos dentes, igual mulher buchuda, com gastura daquele óleo rançoso na testa. Eu já passei muito isso, mas não é isso que ele está falando. Aí você diz, pastor, é porque você é cru, não crê nos mistérios. Irmão, não é isso. Se você quer achar que você está falando do óleo da unção, como que ele ia mandar usar o óleo da unção aqui, aquele óleo que ela preparado lá em Levíticos, que ele deu toda a receita lá para preparar, e disse que só uma família que podia preparar aquele óleo, e tinha as especiarias corretas para fazer aquele óleo, e a medida correta, e ele disse até que se alguém fizesse, se alguma família ou alguém ousasse fazer aquele óleo, que fosse amaldiçoado. Como é que Tiago, um bom judeu, convertido ao cristianismo agora, está voltando lá para o Antigo Testamento, para trazer maldição para a vida dele, de uma coisa que Deus disse que não era para fazer? Claro que Tiago não está fazendo isso. Então, mas que óleo é esse, né? Era o óleo normal. Você lembra quando a parábola do bom samaritano, você conhece? O cara ia descendo de Jerusalém, quer dizer, um judeu, né? Aí veio o outro judeu, não cuidou dele, o outro judeu não cuidou dele, veio o samaritano, passou o que nas feridas dele? Óleo e vinho. E por que ele passou óleo? E o óleo aparecendo aí. Porque em Mateus capítulo 10, em Lucas 10, quando Jesus enviou os 12, enviou os 70, eles iam lá e orar pelos doentes enfermos, a Bíblia diz lá que eles usavam óleo. Poxa vida, por que esses homens andavam com óleo? Por que aquele samaritano andava com óleo? Porque um dos motivos principais para se andar com óleo em viagens, ou para ter o óleo guardado em casa, que esse óleo que ele se refere aqui, para aquele óleo de azeite, né? É porque o óleo, ele tratava feridas. Se alguém tivesse algum tipo de doença, algum tipo de ferida, você passava o óleo na ferida. Mas se a doença não fosse uma ferida, fosse uma doença de outra forma, o óleo, eles usavam até isso, irmão, usavam o óleo para um tipo de massagem terapêutica. E isso está no comentário judaico. Eu fui buscar em quem entende da coisa, um comentário judaico. Se o cara faz um comentário judaico e está falando errado, então quem vai saber a verdade? O cara é judeu. E o judeu disse que o óleo era usado para massagem terapêutica. Pronto. Pega o óleo, o cara está doente. Se for uma ferida, você passa o óleo na ferida e vai ajudar a sarar. Se for uma doença, sei lá, outro tipo de doença, você pode dar uma massagem com óleo, porque vai aliviar o sofrimento daquela pessoa. Nós não temos que usar óleo para ungir nada. Essa época já passou, irmão. Tem gente que anda com óleo. Eu só andava com óleo no bolso, para onde eu ia. Eu me lembro demais, eu comprando um carro bem ali na loja, aí quando eu comprei o carro, jogando óleo em cima, ungindo o carro. Lembro demais. Todo domingo, antes de começar o culto, na sede, eu vinha mais cedo, antes do culto começar, e derramava óleo por todo canto, pedindo para Deus botar anjo e tudo mais. Coisa de pentecostal atordoado. É bom, quando você conhece a Bíblia, você entende muita coisa pela graça de Deus. Então você não tem que estar ungindo nada, ungindo casa, ungindo comércio, empresa, porta de lá. Mas eu ungi e deu certo. Foi o espírito do engano que te enganou, para você continuar fazendo aquilo, idolatrando aquele óleo. Tem igreja pentecostal que o irmão congregava com a gente aqui, estava lá.
No final lá, o pregador foi oferecer o óleo ungido e falar dos testemunhos que gente usando aquele óleo estava curado. E foi vender o óleo ungido por R$5. Eu fiz uma campanha, pergunte o irmão Chico, a irmã Socorro, a irmã Regilane, que congrega mais nós, né, Madalena? Nós congregamos na igreja do bairro Henrique Jorge, lá que eu dirigia. Nós fizemos uma campanha lá que eu distribuí óleo, fui para o monte, subi o monte, quase que eu tive um infarto para subir aquele monte. Depois eu vou filmar e mostrar o tamanho do monte para vocês, lá no sertão. Subi o monte, lá no pico do monte, dava para ver o mundo inteiro de lá. Levei óleo, fomos ungir o óleo. Quando eu desci de lá, fomos para o culto, fui entregar o óleo ungido para os irmãos. E os irmãos levando os óleos ungidos em casa e levando para ungir o povo, e era só o testemunho de cura para aqui, cura para acolá. Eu percebi que o povo estava idolatrando o óleo, colocando a virtude no óleo. Então não temos que usar óleo para isso, irmão. Não temos. O nosso método medicinal aqui é diferente. O Tiago disse aqui, lá o irmão, quer dizer, o irmão está doente, vai lá e usa remédio. É isso que na nossa linguagem é isso que ele está falando hoje. Vai lá e usa o óleo, unge com óleo, vai lá e usa o remédio. O irmão está doente? Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, faça oração sobre ele, ungindo com óleo, ou passando remédio. Uso da medicina com a fé, muito bem colocado. Usa a medicina e a fé, é isso que a gente aprendeu. Vai tomar um comprimido? Sim, eu vou tomar esse comprimido, mas me cura em nome de Jesus. É o uso da medicina com a fé. Que Tiago não está proibindo aqui a pessoa ir no médico ou usar medicamento. Eu fiz parte também, no meu pentecostalismo, misturado com neopentecostalismo, segui muito a doutrina do R.R. Soares, da confissão positiva, estudei, fiz um curso, aprendi tudo. E o pior, ainda tentei passar para a igreja, sério. E ele dizia o seguinte, que se você receber a oração da fé, confissão positiva, R.R. Soares, igreja neopentecostal, é isso que eles pregam. Embora eles não falem isso explicitamente, muitas vezes, porque o povo já está escandalizado, mas essa é a fé deles. Então, irmão está doente, eu fiz a oração por você agora, a dor continua, mas não diga que ela continua. Se você disser que a dor está aí, ela vai continuar. Você tem que dizer que a dor passou, por isso que todo mundo fica curado lá, né? Tem que dizer que a dor passou. Em muitos casos, eles já mudaram isso, porque houve muitas denúncias, muitos tiveram que ser processados, mas eles diziam que não era para usar medicamento. Não era para usar medicamento. Porque se você usasse o medicamento é porque você não estava com fé e você não ia ser curado. Muita gente morreu por causa disso. Estava dizendo, outro dia chegou uma mulher lá na igreja passando mal, disse que estava endemoniada. Fomos expulsar o demônio da mulher, o demônio saiu. Eu digo, leva a mulher para o médico. Lembra, irmão João? Cadê o irmão João? Não sei se foi o irmão João, foi o Aloysio que levou, Zezinho. O Aloysio, teu cunhado. Leva a mulher para o médico. Pronto. Então, ele está mandando usar a fé e a medicina. Aí ele disse, né, vai orar em nome do Senhor. E a oração, verso 15. E a oração da fé curará o doente e o levantará. O que vai curar o doente? O óleo? A oração da fé. A oração da fé o levantará. Então isso mostra para nós o quê? Que muitas vezes a gente ora para o irmão ficar curado. E por que o irmão não é curado? Muitas vezes porque nós estamos orando, mas não estamos crendo que a cura vai acontecer. Que a oração da fé salvará o enfermo e o levantará. Então muitas vezes a gente ora pelo enfermo. Se aquela oração fosse feita com fé de fato, muitas vezes o irmão poderia ficar curado. Mas outras vezes é porque Deus realmente não quer curar. Então a gente tem que entender isso. A oração da fé curará o enfermo. Então o Tiago está dizendo, vai, visita o irmão, leva remédio para ele e ora com ele, com fé. Aí se você orar com fé que o irmão vai ficar curado, o irmão vai ficar curado. Por exemplo, por que nós entendemos que o Heitor, que estava entubado na UTI, tem uma parada cardíaca lá, não sei quantos minutos parada cardíaca, e por que até o pessoal lá, os médicos, os enfermeiros disseram, seu Heitor, deu testemunho que o Senhor é um milagre. Eu entendo que é porque a igreja estava orando e creu e Deus fez. E
era vontade de Deus, propósito de Deus. Porque quando a igreja ora, mesmo se a igreja orar e Deus não quiser fazer, Ele não faz. João falou isso na sua primeira epístola. Se nós pedimos alguma coisa, sendo sua vontade, Ele fará. Se não for, Ele não faz. Então, a gente não pode ficar com esse paradigma na nossa mente. Eu orei, porque é que Deus não fez? Eu orei, porque é que Deus não curou? Deus não me ama? Não. Claro que Deus lhe ama. Obviamente que Deus lhe ama. Mas não é porque Deus lhe ama que você não vai ficar doente, que você não vai adoecer. O que Paulo falou para Timóteo? Timóteo tinha um problema de estômago. Mandou usar um pouquinho de vinho misturado com água, por causa dos problemas estomacal, medicamento. O profeta Eliseu morreu de quê? Eu não vou puxar os textos, né, que a gente vai... O profeta Eliseu morreu de quê? Doente. Ele ficou doente e morreu daquela doença, o texto diz isso. O próprio Paulo disse que chegou lá, não sei se foi em Éfeso, meu irmão, me perdoe aí, ele chegou está numa carta dele aqui, eu não me recordo agora qual foi, meu Deus do céu. Ele disse que pregou o evangelho àqueles irmãos pela primeira vez por causa de uma enfermidade. Para o próprio Paulo, que orava e levantava aleijado. Adoeceu. Paulo vai citar em uma de suas cartas vários cooperadores dele que adoeceu, que teve à beira da morte. Então não quer dizer que sempre Deus vai curar. Nós vamos fazer a oração da fé, e se for a vontade dele, ele levanta. Agora, se for fazendo a oração da fé e não for a vontade dele, ele não levanta. Ou muitas vezes a gente já ora sem acreditar que Deus vai fazer. Continua. Entendido até aí? E mais ele diz: se houver cometido pecado, lhes serão perdoados. Porque algumas enfermidades, irmão, de fato, elas são consequência do pecado. Entenda bem. Por exemplo, AIDS, HIV, o vírus do HIV, ele é consequência de uma prática pecaminosa. Porque quando diz, Auricelli, que tem doença que é consequência do pecado, o cara vai pensar o quê? Um exemplo, eu olhei acolá, eita mulher gostosa, não é a minha não, eu sou casado, tenho minha esposa, eita mulherzona gostosa da porra, pai, que é isso aí? Aí agora, pai, deu uma dor de barriga em mim, uma desinteria, ai meu Deus, é castigo de Deus e tal. Não entenda dessa forma. Não entenda dessa forma. Claro, Deus pode causar uma enfermidade na gente por algumas coisas erradas que a gente está fazendo, até mesmo para tratar com a gente, para chamar atenção, como filho, como nos ama, como pai e tal. Claro que pode. Mas não é isso propriamente que o texto está dizendo. Se houver pecado, lhes serão perdoados. Tem enfermidades que são consequência do pecado. E não pode se confundir. O cego, que Jesus está em Jerusalém, encontra um cego. O discípulo pergunta: Senhor, foi ele que pecou ou foi os pais dele para ele nascer cego? Aí eu me pergunto, como é que ele pecou se ele já nasceu cego? Ele pecou antes de nascer? Os pais dele pecaram e Jesus disse: não, ele está assim por causa para a glória de Deus, para a glória de Deus. O outro paralítico que Jesus cura, Jesus levanta o paralítico, cura o paralítico, mais tarde se encontra lá, o paralítico lá, aí Jesus diz o quê? Vai, agora não peca mais, para que não aconteça uma coisa pior. Seja, de repente o camarada estava andando a 160 por hora numa moto, a 220 por hora numa moto, se lascou-se de uma queda, quebrou as pernas tudo. Aí Jesus disse o quê? Vai, agora tu anda direitinho na tua moto, para tu não quebrar as pernas de novo. É mais ou menos isso aí que ele está falando. Ou o cara pegou AIDS, se prostituindo, traindo a mulher, o HIV. Aí Jesus cura ele, diz: agora vai e não peque mais, não conceda coisa pior. Ou seja, não vai mais se prostituir para não pegar HIV e outras doenças mais aí. É isso que ele está falando. Ok, pessoal, então, tem doenças, enfermidades que são consequência das nossas ações erradas, das nossas atitudes erradas, dos nossos pecados. Tem doenças que são práticas dos nossos pecados, que são consequências do nosso pecado. E ele diz que nós vamos lá levar remédio para o irmão, orar por ele, unindo a fé e a medicina, e orar pelo irmão. E ali Deus é tão bom
que se o irmão tiver cometido algum tipo de pecado ali, por estar naquela situação, Deus vai perdoar ele, porque a igreja está orando e ele está se arrependendo, lógico, porque se ele não se arrepender, Deus não vai perdoar. Ele vai orar, ele vai se arrepender, vai reconhecer e Deus vai perdoar. Por isso que ele diz no verso 16, é a sequência do verso 15, ó: confesse os vossos pecados uns aos outros. Ou seja, o irmão foi lá, recebeu a visita, foi consequência dos erros dele, do pecado dele. Tem consequência do pecado. Hamartia quer dizer pecado também, pecado mesmo, e hamartia também quer dizer erros, né? Já falei isso para vocês. Então, eu poderia dizer aqui, por exemplo, poderia dizer, poxa vida, uma doença que é causa do alimento, que o alimento que a gente comeu coisa errada, e colesterol alto, diabetes, consequência de muito açúcar, hipertensão, infecção intestinal, consequência de má alimentação, gastrite, consequência de má alimentação, colesterol alto, enfim. Então, no caso aqui, obviamente, ele está dizendo que é pecado mesmo, né? A pessoa cometeu o pecado, vai ser perdoado, mas também tem doenças que são consequência, não dos nossos pecados propriamente, mas das nossas ações erradas. Não, porque eu sou crente, aí o cara acha que nunca vai adoecer. Pode fazer de tudo, comer de tudo, fazer de tudo, exageradamente. E não, tem que ter. Então, o Senhor garante aqui que vai perdoar. Obviamente, se houver arrependimento, ele diz no verso 16: confesse, pois, os vossos pecados uns aos outros, e ore uns pelos outros, para serem curados. Está vendo como faz parte do verso 15, a mesma coisa? Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. O que ele vai falar? Então, devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. Aqui, a teologia católica pega esse texto com outras passagens bíblicas e vai dizer que confessar dá sustentação à confissão auricular. Porque Jesus disse que a quem nós perdoar pecados serão perdoados, a quem reter os pecados serão retidos, como se ele estivesse dando autoridade para nós perdoar ou reter pecados. Aí ele junta com isso aqui, e ele vem dizer o quê? Que ele está falando, confessa vossas culpas uns aos outros. Então vamos levantar aqui um sacerdote, um líder, que vai sentar ali naquela casinha lá que o padre faz a confissão, no confessionário, e vai ouvir os penitentes contando seus pecados. Quando ele contar o pecado, aí Deus perdoa. Aí os cidadãos católicos, eles acreditam que para obter o pecado, eles têm que ir até o padre, confessar para o padre, confessando para o padre, aí o padre vai dar a penitência que ele tem que fazer, aí então ele vai ser perdoado. Mas não é isso, em momento algum é isso que o texto está falando. Confesse os vossos pecados uns aos outros. O que está falando? Reconheçam a sua culpa. Ele está falando para nós aqui o seguinte, irmão: para você não ser irredutível quando pecar ou quando cometer culpa, irredutível ao ponto de não reconhecer. O que ele está falando aqui simplesmente reconheçam os seus pecados, confesse os seus pecados, ou seja, admita que foi você que errou, confesse os seus pecados uns aos outros, ou seja, reconheça que vocês pecaram uns com os outros, que vocês erraram uns com os outros. Se eu errei com o Márcio, pronto, vamos para a prática. O que ele está dizendo aqui claramente? Se eu errei com o Márcio, ele está dizendo aqui, reconheça que você errou com ele, não seja irredutível. Não é? Ou então, o que é que eu ia entender aqui? Que agora eu tenho que confessar meus pecados uns aos outros? Tudo que eu pequei, tudo que eu cometi, se eu não contar para ninguém, eu não vou ter perdão? Meu Deus do céu, eu contei uma mentira semana passada. Eita, eu olhei para uma mulher ali, a mulher da bundona. Auricela, eu tenho que confessar para ti, cara, eu tenho que te contar isso aí. Aí a Auricela vem, pois eu vou te dar extrema unção, sanctum nos manos. Não é isso, irmão. Tanto é que já teve marido que veio me perguntar. Foi por e-mail, eu não me lembro como foi, eu sei que já vieram algumas perguntas, não foi só uma vez não, foi outras vezes. Pastor Adel, eu traí a minha esposa, só que já faz tempo, faz anos, e eu me arrependi demais, e nunca mais eu fiz isso, eu tenho que contar para ela? E aí, qual é a tua opinião? A sociologia vai dizer o seguinte, que tem que escolher o mal menor.
Sociologia sempre ensina isso para a gente, escolher o mal menor. Claro, faz sentido, né? Vamos escolher o mal menor. Qual é o que causa menos mal? Ficar calado, né? Então fica calado. Mas de fato, irmãos, não indo pela sociologia, mas Tiago não está mandando a gente confessar. Aí você vai raciocinar, vai ser inteligente. Poxa, porque tem gente que acha o seguinte: enquanto eu não disser para minha mulher, está com 10 anos que eu traí ela, 5 anos, sei lá, e eu traí ela, meu Deus do céu, eu me arrependi demais, mas eu vivo perturbado, enquanto eu não contar para ela, eu acho que Deus não me perdoou. Aí, quer dizer, de quantas pessoas nós já pensamos mal? A gente já pensou mal de tanta gente. A gente até já chegou a julgar pessoas tantas vezes. Quer dizer que enquanto eu não falar para todas essas pessoas que eu falei mal delas, ou que eu pensei mal delas, eu não vou ter perdão de Deus? Não! O principal elemento para se obter o perdão de Deus é o quê? O arrependimento. Se tu já se arrependeu, meu irmão, Deus já te perdoou. Mas tem uma teologia maligna que ela se preocupa em colocar fardo em cima do povo. Então você vai colocar fardo em cima das pessoas. E as pessoas vivem achando que Deus não perdoou. Na hora que ela confessar, que ela disser, aí quando ela confessar que ela disser, pronto, aí perdão Deus perdoa. Não, Deus perdoa não é quando você fala, Deus perdoa quando você se arrepende. Então se você acha o seguinte: rapaz, eu já me arrependi, Deus sabe o quanto eu me arrependi, tanto é que nunca mais eu pratiquei, meu Deus do céu, mas eu nunca contei para minha mulher. Aí você vai contar para quê agora? Ou para o teu marido? Você vai trazer tu já se arrependeu, não era para ter feito, obviamente, né? Ainda bem que ele não descobriu, que ele podia ter dado um negócio sério, ou ela não descobriu que tinha dado um negócio sério, mas tu já se arrependeu, não praticou mais, Deus já te perdoou, tu vai contar para quê? E se nesse contato destruir teu casamento, teu cônjuge não quiser mais, foi embora, ou você resolver pagar na mesma moeda, irmão, se tu contar, mas pior vai ser o último mal do que o primeiro. Arma na mão do diabo. Agora quer dizer, com isso que eu estou falando, eu estou te incentivando a ir pecar agora e não contar a tua mulher? Claro que não, só um jumento vai pensar isso. E tem um bocado de jegue aí, pelagiano, que vai pensar isso aí. Então você está mandando, pode olhar o comentário depois, pode olhar. Então você está incentivando o povo a pecar? Não estou incentivando o povo a pecar. Só porque agora eu não preciso contar para minha esposa, ou sair me prostituindo, e o meu temor a Deus? O meu temor a Deus, o meu ódio contra o pecado? Não, isso não está abrindo de maneira nenhuma brecha para mim pecar, meu irmão. Mas tem gente que não é convertido, que é filho das trevas, que está no meio da igreja, que agora vai aproveitar para pecar e não contar nada para ninguém, porque ele acha: não, então eu vou pecar e não conto nada. Aí eu me arrependo, depois eu peco de novo, aí depois eu peco de novo, eu me arrependo, eu peco de novo, e assim ele vai até chegar lá no inferno naquele dia. Coisa mais linda do mundo, chegando no inferno. Então, pessoal, tem coisa que não precisa contar. Quantas vezes o teu chefe chato te encheu o saco, que tu pensou: filho do cão, elemento, mas leva uma topada e quebra o dedo bem aí, vai para casa, para poder ficar quieto aqui. Quantas vezes tu já pensou isso? Agora tu vai ter que confessar para ele, tu pensou isso para ele? Ele te demitir na mesma hora, rapaz. Rapaz, te arrepende e fica na tua, meu irmão. Segue teu temor a Deus e pronto. Então, mas confessar vossas culpas uns aos outros, já entendeu, né? É reconhecer que errou. Reconhecer que pecou, uns com os outros. Não seja irredutível. Não crie mal-estar entre os irmãos, pelo simples fato de não reconhecer que foi você que errou. Tiago está dando essa dica aqui. Oi? Contar com detalhes o que fez, né? É verdade, Eu confessar que eu sou culpado, não necessariamente detalhar o que eu fiz, né? Mas vamos lá, pessoal. Então confessa os seus pecados aos outros, ou seja, você errou com o irmão, então reconhece. O irmão: poxa, pastor, estou chateado com você, porque você falou assim: ô irmão, me perdoe aí, foi uma falha minha, eu nem percebi, ou então: ô irmão, me perdoa aí, porque sei lá, enfim, reconhece, porque tem gente que erra, Tiago está falando isso, porque tem gente que erra, irmão, e leva para o túmulo aquilo ali, e não abre mão nem a pau Eu fui visitar uma senhora católica evangelizando, eu fui evangelizar uma senhora católica, eu e o meu mentor de missões, antigamente, logo, nós fomos na casa da senhora e fomos falar de Jesus, arrependimento e salvação. Aí falamos lá sobre salvação, arrependimento, perdão. Ela falou que se fosse para ser salva, tivesse que perdoar fulaninha, ela preferia ir para o inferno. É isso que Tiago está falando. Não seja irredutível.
Eu falei, minha senhora, se a senhora soubesse o que a senhora está falando, a senhora ia para o inferno, a senhora pediu uma chance para voltar aqui e lambia os pés da mulher que a senhora não quer perdoar hoje. A senhora não vai ter essa chance. E o pior, teve outra que ainda guardava a mágoa da mulher que já tinha morrido, nunca conseguiu perdoar. Confessa suas culpas, reconhece que errou e segue tua vida em paz, meu irmão. Não dá essa brecha para Satanás, não. Não dá essa carta para o diabo, não. Aí ele vai dar o exemplo. Vai dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quem são justos? Quem são justos, irmãos? São as pessoas boazinhas? Não, ninguém é justo diante de Deus. Os justos são aqueles que creram, se converteram e Deus imputou em nós a justiça de Cristo. Esses são justos. Deus declarou você justo, te justificou, mesmo você sendo culpado, porque você creu, se converteu, se arrependeu, Ele te selou com o Espírito Santo e te perdoou. Você é o justo. Então a oração de um justo, de uma pessoa convertida, realmente salva, que tem o Espírito Santo, não é a oração de uma pessoa boa. A oração de gente boa não vai servir para nada, igual qualquer outra oração. É a oração do justo, de uma pessoa que foi alcançada pela graça, de uma pessoa que foi justificada por Deus porque creu em Jesus Cristo, porque recebeu o dom da fé para crer. Então a oração de um justo, ou seja, a oração de vocês, todos vocês, igreja, pode muito em seus efeitos. Aí os irmãos ouvem Tiago falando isso, diz, poxa vida, Tiago, mas nós não somos nada. Aí Tiago vai dar o exemplo, olha, Elias era um homem igual a nós. Verso 17, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas fraquezas. Porque aí os judeus olhavam, mas Elias era um homem de Deus, um profeta e tal. Era um profeta, um homem de Deus. Mas se você convivesse com ele naquele tempo, você ia ver que ele era o quê? Um homem igual a qualquer outro. Dizia Elias, um homem igual a nós, sujeito às mesmas fraquezas, ele insistiu em oração para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Então ele está falando o quê? Que por mais que nós sejamos imperfeitos e falhos, mas pelo fato de sermos justos, termos sido alcançados pela graça, só imperfeito, falho, mas Deus me alcançou, Deus me salvou, Deus me resgatou e me selou com o Espírito Santo. Então a minha oração como um justo, ela tem eficácia. Ou seja, não se diminua, porque a teologia da prisão, eu estou arremetendo sempre a isso aqui nessa mensagem de hoje, a teologia dos fardos, que pregam por aí, né? Ensinam para as pessoas, mesmo que eles não digam isso, eles não dizem com a palavra, Lena, a minha oração é mais importante que a tua, porque eu sou pastor, eles não falam abertamente, mas eles ensinam ao povo que a oração dele é mais eficaz do que a do povo. É ou não é assim? Eles ensinam ao povo que a oração deles tem mais poder, que a oração deles é mais eficaz. Tem que colocar a mão na cabeça, ungir, porque ele sobe o monte, porque ele ora de madrugada, porque ele faz vigília, a oração dele é mais eficaz, mais poderosa. Não! A oração de todos nós perante Deus é igual. Nenhum de nós aqui, seja o pastor presidente, pastor auxiliar, presbítero, obreiro, diácono, ninguém aqui, ninguém é maior do que ninguém, ou ninguém tem a oração mais eficaz do que a do outro. Se fosse, porque que Paulo, quase toda a carta que ele termina, ele pede, irmão, ore por nós. Irmãos, ore por nós. Ore por mim, irmãos, para Deus abrir a porta. Paulo fala isso. Deus abrir a porta para eu pregar a palavra. O que Paulo está pedindo oração? Ele é o apóstolo Paulo. Por que, irmão? Porque a oração da igreja, ela é ouvida, ela é eficaz. Então a oração da igreja é eficaz. Então, aí ele vai finalizar no verso 19 e 20, meus irmãos, se algum entre vocês se desviar da verdade e alguém o converteu, seu irmão está se embananando com heresia, está se embananando com falsa doutrina, ou se desviando da verdade por algum motivo, e alguém o converteu, o trouxer de volta, como é que traz de volta? Né? Ensinando a palavra, ensinando a doutrina, o evangelho, né? Assim, orientando. Então o trouxer de volta, sabe que aquele que sabei que aquele que converte o pecador
do seu caminho errado, salvará da morte ou da condenação uma alma, e cobrirá a multidão de pecado. Aquele que converte, o que ele está falando aqui? Quem é que converte as pessoas, Auricélio? É nós ou é Jesus? É Deus, o Espírito Santo. Quem é que converte as pessoas? É Deus, é o Espírito Santo, é o Senhor. Não somos nós. Mas no caso, ele está nos colocando aqui como agentes dele. Como Paulo diz, como cooperadores dele. Deus vai converter pessoas, Deus vai alcançar pessoas, mas Ele não vai mandar anjo, Ele vai convencer pessoas, alcançar pessoas, através de quem? Através de mim e de você. Quando Ele diz, então, aquele que converte alguém, um pecador dos seus pecados, dizendo que eu, Jardel, se eu conseguir converter o Raul dos seus pecados, eu salvei de uma alma do inferno e cobri multidão de pecado. Ele está dizendo dessa forma, de forma literal, só que o significado é o quê? Eu sou apenas o instrumento de Deus, e não foi eu quem converti o Raul, não foi eu quem salvei o Raul, não foi eu que reconheci que ele é pecador, que fez ele reconhecer que é pecador, eu fui um instrumento, uma ferramenta, Deus quem fez essa obra através de mim, entendido? Ou seja, que ele incentiva os irmãos a estarem sempre ajudando uns aos outros a permanecer na verdade, a não se desviar do caminho, não se desviar da verdade, está sempre lutando. Vê um irmão apostatando, vai lá, tenta resgatar o irmão, levando a palavra, levando a verdade, Deus se revela para ele, Deus abre os olhos dele, ilumina os olhos dele, e ele acorda, que é isso? E vem para a verdade, aí os pecados são perdoados, uma alma é salva da condenação. É assim que acontece. Então, meus amados irmãos, então, concluindo hoje essa epístola maravilhosa, nós vimos Tiago falando de fé. Primeiro nós vimos Tiago escrevendo para cristãos espalhados pelo mundo afora, que tiveram que deixar suas famílias e deixar tudo. Nós vimos Tiago falando para esses irmãos que estão sofrendo muito, falando de fé, de perseverança no meio do sofrimento, e orientando eles quanto às dificuldades que eles estavam tendo, as picuinhas que eles estavam tendo, e orientando eles na questão da vida prática do crente, pelas terras por onde o crente anda, que no caso aqui era disperso por vários lugares. Então, a vida prática, o testemunho de fé vivido na prática que o crente tem que ter por onde ele anda. Então a gente finaliza aqui essa epístola em nome do Senhor Jesus, e já pensando já na próxima que a gente vai estar tratando aí, em nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus.